Pô, uma das preocupações mais recorrentes de quem traz um filhote para casa é a questão de atender quando o cachorro chora, reclama, late, morde portão, morde cercado, morde porta, ou de ignorar por completo porque o comportamento é inadequado. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho melhor essa rotina humana, o que você deve fazer, o que não deve fazer quando o cachorro mostra um comportamento inadequado, né, de chorar, latir, morder para pedir atenção. Se você ignora, você dá atenção, o que você deve fazer de fato aí, vamos aprofundar para você ter clareza do que é esperado de você, tutor, tutora de cachorro. Antes da gente começar, pô, 10 mil inscritos aí, chegamos? Não, né? Então, pô, me ajuda, né? Já que não chegamos, clica aí no botão para se inscrever e ativa as notificações também para você saber quando chegam os novos temas. Que, pô, você tava esperando esse tema aqui? Provavelmente não, né? Então só sabe quando você é notificado que o vídeo chegou. Então se inscreve aí, ativa as notificações e a gente chega ainda em 2022 em 10 mil inscritos. Pô, obrigado por isso, tamo junto aí desde 2018 aqui nesse trabalho, cara. Só tô aqui por tua causa. Só tô aqui por tua causa, só tenho a te agradecer. Vamos nessa aí. Bom, então vamos lá. O tema do vídeo: dou atenção ou ignoro quando o cachorro tá chorando, latindo, mordendo o portão, o que quer que seja. Tô sendo negligente, tô punindo o meu cachorro, tô deixando o meu cachorro desamparado. Vamos entender essa parada aí, tá? Bom, do ponto de vista do filhote, né? O filhote não tem muitas opções de comportamento possíveis para comunicar o que quer que ele precise comunicar, né? Então o cachorro que tá preso ali no cercadinho, que foi deixado sozinho, eu não tô falando aqui se foi feito o treino de ansiedade de separação ou não, tá? Tô te explicando o comportamento em si, qual que é a rotina humana aqui que a gente deve pensar no longo prazo para que esse cachorro tenha uma qualidade de vida legal e para que esse comportamento não seja um problema na vida do cachorro ou na vida do ser humano, beleza? Então, voltamos. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de um filhote, cara, o cachorro não tem muitos recursos de comportamento possíveis de serem mostrados, né? Ele nasce da barriga da mãe ali chorando, gritando, esperneando, fazendo o capeta, que é o que o cachorro tem como opção, né? Que é exatamente igual um bebê. Sai da barriga da mãe ali, leva uns tapas se não chorar, né? Então, é isso que se espera de um filhote. E aí, quando ele sai da barriga da mãe e ele recebe aquele conforto ali, aquele leite materno, aquele calor materno, tá meio que resolvida a vida de um filhote. Então esse primeiro comportamento de chorar, de latir, ele é recompensado através dessas recompensas que vêm da própria cadela, tá? Através dessa própria interação com a cadela, seja de oferecer calor, seja de oferecer o leite, seja de oferecer o conforto do contato físico dela e dos irmãos. E aí, já que eu falei de criança também, né, do bebê, cara, o cachorro ele nasce muito mais bem equipado do que o bebê humano, né? Um cachorro com 40, 50 dias tá andando, causando, enchendo as paciências de todo mundo, sabe latir, morder, pular, resmungar, mijar onde não deve, ele sabe fazer um monte de coisa. O bebê humano com 40, 50 dias não sabe fazer nada, né? Só sabe chorar. O cachorro com 6 meses já sabe pular, já sabe pegar distância para fazer força e tentar derrubar o portão, já sabe ficar raspando porta. O bebê humano, coitado, não sabe o que o bebê humano sabe fazer. Então o cachorro já vem muito mais bem equipado do que o bebê humano. E olha só que interessante, né? Quando o cachorro mostra alternativas de... Cara, isso é muito interessante. Quando o cachorro mostra essas alternativas de comportamento, a gente fala o que? Esse cachorro é teimoso, ele é rebelde, ele não me obedece, ele não me respeita, ele não atende quando eu falo não. Cara, o bebê só chora, brother, mas ele é a mesma coisa, entendeu? Tipo, ele tá mostrando uma insatisfação, ele tá comunicando um problema que precisa ser resolvido. Qual o problema? Eu não sei do bebê, né? Qual que é o problema que o cachorro tá tentando resolver? Pô, de repente ele tá tempo demais naquele ambiente, ele pode estar com dor nos dentes, ele pode estar com dor de barriga, com gases, ele pode estar precisando de uma exposição social, ele pode estar precisando aprender uma forma de interação diferente, ele pode estar precisando de uma estimulação cognitiva, de um treino, enfim, o cachorro pode estar precisando de um monte de coisa. Não é rebelde, né? Não é um revolucionário, não é isso, né? Só que o cachorro aprende mais formas de se comunicar e mais rápido do que o ser humano, proporcionalmente falando. Mas beleza, então agora a gente entendeu aí a gama de comportamentos. É negligente. Então qual que é a postura humana? O meu cachorro tá ali no cercadinho, tô fazendo um manejo de ambiente, que eu vi seus vídeos, Kleber. Tô fazendo um manejo de ambiente. O que eu faço quando ele começa a tentar sair, latir, uivar e derrubar a bagaça toda? Cara, o que você precisa entender é que o mundo, tá? O mundo da interação entre cães e pessoas não é uma coisa ou outra, tá? Ah, ele tá tentando sair é porque ele tá pistola, então eu vou tirar ele. Aí é que entra a questão do reforço de comportamento. O cachorro tem motivos para estar pistola no manejo de ambiente, tá? Ele tem motivos para estar insatisfeito, ansioso, frustrado. Ele tem os motivos. O comportamento de latir, de pular, de morder, de fazer o diabo é que não pode ser recompensado, né? Aí, cara, é impossível não dar atenção, tá? Inclusive ignorar é negligência emocional, né? Se um bebê chora, você vai fazer... não vou recompensar o comportamento de chorar, porque senão ele vai crescer um adulto mimado, uma criança que se esperneia no shopping, no chão, porque quer o novo brinquedo do Thundercats. Sei lá se existe Thundercats ainda. Né? Não é assim que a gente pensa a respeito do bebê humano, mas
Mas é assim que a gente pensa a respeito do cachorro que está fazendo birra, né? Porque o cachorro desenvolve um leque maior de comportamentos mais rápido do que o ser humano. Pois bem, então aqui a gente já está falando de uma transição entre ignorar e recompensar. Ignoro o meu cachorro fazendo cagada ou eu recompenso o meu cachorro fazendo cagada. Cara, o bebê chora, a gente vai lá entender o que está acontecendo. Com o cachorro é a mesma coisa. Aí volta para a questão que eu falei que não ia falar, né? Que não vem no mérito, que eu também não vou explicar hoje. O treino de ansiedade de separação. O cachorro não nasceu para ficar sozinho, ele nasce em grupo, sacou? Então o que ele pode estar comunicando? Ele pode estar inclusive comunicando que ele sente falta desse calor dos irmãos, desse calor da mãe, né? Ele sente falta das primeiras experiências, daquela memória que ele teve a respeito das primeiras interações com outros cães. Então não é deixar meu cachorro chorar até ele parar, que aí entra no quadro de desamparo aprendido, inclusive. A negligência emocional, a falta de atender o cachorro que está pedindo uma atenção, traz a consequência ou possível consequência do desamparo aprendido, que é quando o cachorro para de tentar se comunicar com o ser humano da casa, desenvolve reatividade, vídeo nos cards, como uma forma de viver num mundo em que ele não tem as demandas dele atendidas. Então, assim como o cachorro desenvolve uma série de comportamentos mais rápido do que o bebê humano, não é inviável que eu vá até o cercadinho, que eu vá até o ambiente que o meu cachorro tá, oriente o comportamento dele e aí eu dê a atenção que ele precisa. Aí eu tente descobrir o que é que está acontecendo. Tá faltando água, tá faltando comida, o tapete tá muito mijado, o tapete higiênico, pô, tá com dor de dente, já destruiu a caminha para provar que está com dor de dente, ou começou a rasgar o tapetinho para mostrar que tá com um incômodo ali nos dentes. Será que se eu oferecer um brinquedo ou um mordedor natural, né? O que será que está acontecendo com esse cachorro? Não tem muito uma métrica, tipo, ó, se é isso, é aquilo. Não. Nesse sentido, a forma de comunicação, ela tende a ser muito primária para todo tipo de problema que esse cachorro pode estar passando. Assim como o bebê humano. Vamos trazer novamente esse parênteses. Tá com fome, tá com sede, tá com frio, tá cagado, tá mijado, tá com dor de barriga, tá com febre porque os dentes estão crescendo. O que tá acontecendo? O leque de comportamentos vai ser muito limitado, mas as possibilidades que esse indivíduo está tentando comunicar são muito grandes, ou não tão grandes assim, né? Diga-se de passagem. E aí, conforme a gente para e tenta interagir orientando o comportamento desse indivíduo, desse cachorro que aprende mais rápido do que o bebê humano, o cachorro mesmo vai começando a entender qual o comportamento específico que ele tem que mostrar diante do problema que ele tem, né? Por quê? Porque existem possibilidades diante de determinados problemas. Então, vamos pensar aqui, o cachorro que está querendo sair para passear, com o tempo ele vai entender que ficar mordendo não é a solução, mas que sentar e esperar pegar no colo, por exemplo, é um comportamento mais apropriado do que ficar mordendo o tapete higiênico ou mordendo o portão. O cachorro que está com dor de dente, por sua vez, conforme a gente para e orienta, oferece recurso, ele vai entender que não é rasgar o tapete higiênico que traz o recurso, que resolve o problema da dor da gengiva, dos dentes ali. Isso tudo a gente aprende a respeito do cachorro como? Na tentativa e erro mesmo, né? Todo dia fazendo um processinho, um processo mental, um processo comportamental. Vou ali, oriento, peço um comportamento, ofereço uma ração pelo comportamento, apresento o brinquedo, pego no colo, levo para o meu quintal ou para uma área diferente do apartamento, porque também não é a questão de ficar preso que incomoda, a questão é ficar muito tempo preso no mesmo ambiente que incomoda. E aí a questão do ambiente, do manejo de ambiente em si, a gente precisa entender que tem que ter coisa para o cachorro fazer. Seja o ambiente cercado, né, o cercadinho, seja o resto da casa. Tem que ter coisa para o cachorro fazer. Tem que ter ocupação para o cachorro direcionar a atenção dele. Então aqui eu trouxe para você uma série de ideias para entender melhor o comportamento, uma série de opções para você abordar com o seu cachorro, entender quais são as coisas que ele pode estar tentando te dizer. E aí, pô, se você quiser saber mais, ainda ficou com dúvida, ficou confuso, quer entender, aprofundar, manda um direct para mim. Tem atendimento individual, tem adestramento a domicílio, tem os cursos online, tem uma série de opções pra gente poder aprofundar, tá? O meu direct tá aí nos comentários. E em relação ao curso Melhor Tutor do Mundo, não sei quando é que você tá vendo, não sei quando é que vai abrir vaga, tá? Hoje que eu tô gravando não tem ainda uma data certa para abrir uma nova turma. Mas se você sente uma urgência, tem uma demanda aí, cara, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, que tem um curso chamado Plano de Treino. Que é um curso introdutório e já bem aprofundado, te dá uma visão bem global dos próximos 10, 15 anos da vida com o teu cachorro, mais direto ao ponto. Em termos financeiros, ele tem um valor bem mais acessível do que o Melhor Tutor do Mundo. Então clica aí, para conhecer não custa nada, né? Vai lá dar uma olhada, ver se faz sentido para você. Enquanto não abre turma do Melhor Tutor do Mundo, você entra nesse, depois você faz o upgrade e paga só a diferença. Beleza? Mas eu espero ter te ajudado aqui com esse vídeo. Me diz aí, ajudei ou não ajudei? Ficou confuso ou ficou mais claro? Me fala aí, me dá um feedback a respeito dos temas, tá bom? E sugere aí nos comentários também novos temas que você acha que são interessantes, que poderiam ser abordados de uma forma diferente, se eles já foram abordados aqui no canal, ou se eles ainda não foram abordados, me deixa aí como sugestão de tema, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo e obrigado por ter ficado até aqui.